Bom, eu quero compartilhar uma palavra com você. Nós vamos entrar numa série de mensagens que é direção divina. Como nós estamos entrando num novo ano, acho importante você ter uma direção do alto para a sua caminhada, para os seus projetos, para tudo aquilo que você quer construir no ano de 2026. E essa experiência de ter uma direção divina é bíblica. Porque o salmista no Salmo 32:8, inclusive é uma promessa de Deus. O salmista fala assim: eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Olha que linda essa palavra para nós. Uma palavra que fala sobre o cuidado do Senhor, sobre a direção do Senhor, sobre um Deus que ensina no caminho como nós devemos seguir, para onde nós devemos seguir. Como eu disse, quem não sabe para onde está indo não chega em lugar nenhum. Então nós precisamos chegar em lugares aonde o Senhor está. E é fato, querido, que para novos começos nós precisamos de uma direção divina. E se o calendário hoje está proporcionando para nós a oportunidade de ter um novo começo, que tenhamos um novo começo na direção certa, instruído pelo nosso Deus, porque ninguém pode voltar atrás, ninguém pode voltar em 2025 e começar de novo 2025. Mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. O seu final não pode ser e não precisa ser igual foi o de 2025. Nós podemos mudar o final de 2026. Então essa verdade, ela precisa estar cravada no nosso coração. Porque todos nós buscamos uma direção para a nossa vida. E as mudanças de ciclos alimentam essa busca por uma direção assertiva. Então, diante desse anseio, nós vamos caminhar nessa série de mensagens. Vamos estudar sobre direção divina, apontando para as 3 áreas da vida do ser humano, que compõem a nossa vida: espírito, alma e corpo. Essas 3 áreas nós buscaremos uma direção divina para nós. E hoje eu quero falar a respeito da sua espiritualidade, do seu espírito. Qual é a direção de Deus para a sua espiritualidade? E quando nós pensamos em espiritualidade, eu estou pensando claramente no seu relacionamento com Deus. Diante de novos começos, diante de uma mudança de ciclo, diante de desafios novos, diante de propostas que nós teremos, nós precisamos ter uma espiritualidade forte, firmada. Querido, preste bem atenção, tudo começa no teu espírito, tudo começa na tua espiritualidade, tudo começa na sua fé. E pensar em novos começos para uma direção divina, eu penso em Josué. E eu quero caminhar com você no livro de Josué, no capítulo 1, verso de número 7 ao 9, melhor dizendo. Josué, capítulo 1. Verso de número 7, eu poderia ler do verso 1, mas eu vou ler do verso 7 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso de número 7 ao 9. Tão somente ser forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que está nele, tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu o ordenei? Ser forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha que palavra poderosa para um começo. E literalmente um começo.
Porque Josué se encontra diante do maior desafio da vida dele: liderar o povo de Deus rumo à promessa. Liderar o povo de Deus rumo à promessa, eu quero diminuir esse espaço, essa distância. Ele está diante da promessa, ele está a poucos passos da promessa. Josué está diante do maior desafio dele: fazer com que o povo se aproprie da promessa. E assim como ele, nós também buscamos direção para alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. Nós buscamos direção certa para viver uma espiritualidade sólida, prática e frutífera. E eu coloco frutífera porque é o resultado dessa espiritualidade, é o resultado desse seu relacionamento com Deus. O texto aqui mostra uma verdadeira direção espiritual, que nasce inclusive em Deus, e se manifesta em Josué por meio da obediência, da disciplina e da confiança. Querido, o que eu estou falando para você é que Deus tem uma direção certa, uma direção assertiva, uma direção que vai te levar para esse lugar de bem-sucedido, esse lugar de prosperidade. Deus tem a direção certa para você, mas a resposta, ela se manifesta através da sua cooperação. E qual é a tua cooperação? Obediência, disciplina e confiança. Josué precisava entender isso. Ele está a caminho de Canaã, da conquista, da promessa, de um novo começo, para um povo que já havia, pensado, sonhado, desejado isso. Agora ele precisa manifestar essa direção que Deus estava dando. E como que ele manifestou isso? Através da obediência, da disciplina e da confiança. O que eu estou falando para você é que em nossa convicção de fé, a espiritualidade não é apenas uma experiência emocional. Não é simplesmente uma experiência emocional que eu sinto um arrepio quando eu estou num culto. Não é aquele aquecer no meu coração simplesmente quando eu estou numa reunião onde há manifestações. Não. Quando eu falo a respeito das nossas convicções de fé e dessa espiritualidade, eu estou falando de uma união de fé e santidade prática, através de uma graça que é atuante na minha e na sua vida. Quando eu falo uma graça atuante, eu estou falando que o favor de Deus está atuando sobre você. O favor de Deus está atuando sobre a tua casa. O favor de Deus está atuando sobre a tua família. Quando nós olhamos para a mesa que representa aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, eu estou falando para você que o sangue de Jesus está atuando dentro da tua casa, dentro do teu negócio, dentro da tua família. Há uma atuação clara de Cristo. John Wesley, ele fala que não há santidade que não seja santidade social. E isso, ele está falando a respeito de uma disciplina espiritual. Uma disciplina espiritual que não só produz uma vida, com Deus, mas produz uma vida prática com Deus. E infelizmente eu tenho que separar isso. Tem que separar. Há uma vida com Deus e uma vida prática com Deus. E a verdadeira santidade, manifestação da graça na nossa vida, a espiritualidade bíblica é essa graça atuante na vida prática. Então o texto está situando a gente num momento decisivo, tanto para Josué, como para o povo de Israel. Moisés está morto, o começo do texto fala isso, nós não lemos. Mas você também ouviu uma citação aqui no verso número 7 de Moisés. Moisés estava morto. O povo está à porta da terra prometida. Uma nova geração está prestes a entrar em Canaã. A liderança está na mão de quem? De Josué, o seu servo, o seu sucessor, o sucessor de Moisés. E o povo precisava de uma direção espiritual. O povo precisava de coragem para enfrentar a batalha. Os povos inimigos e todo o desafio desconhecido que esse povo teria nessa nova terra. Agora, como que Josué é desafiado a isso? Como que acontece essa direção divina? Como que essa direção divina, ela se manifesta? E é isso que eu quero aprender com você.
a direção divina, primeiro, se manifesta fundamentado à obediência à palavra de Deus. Verso 7, o texto deixa muito claro para nós: tão somente ser forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. O que o texto está falando para nós? Que a proposta de caminho, ela tem fundamento. O caminho que Deus está oferecendo tem fundamento, e o fundamento é o que? É a obediência à sua palavra. Nós precisamos obedecer, e Deus, ao falar com Josué, Ele deixa bem claro: é integral, não pode ser nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Você tem que ser integral, inteiro, completo nessa obediência. A primeira experiência de Deus para Josué aqui não foi uma estratégia militar, mas foi uma fidelidade à palavra, uma integridade à palavra, um comprometimento com a palavra. A direção divina começa na onde? Na palavra. Quando nós pensamos sobre a Escritura, a palavra de Deus, nós sabemos que ela é regra primária para a nossa fé prática. Pastor, qual é a regra primária da nossa fé? É a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um caminho ordinário pelo qual Deus se revela ao seu povo. Deus, Ele se revela para mim e para você através da palavra. Ou seja, quando nós permitimos com que Deus ministre ao nosso coração, esse Deus, Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso número 2, a respeito da renovação da mente, preste bem atenção, a renovação da mente, ela se dá quando eu permito essa mente estar vendo, desfrutando, sabe, inculcando a palavra de Deus, para eu alcançar essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então a espiritualidade, ela se fortalece quando a Bíblia, ela não é apenas lida, mas ela também é obedecida, é uma fé prática. É quando nós olhamos para o plano redentor divino e identificamos que o problema inicial desse plano que foi feito para a humanidade, representado em Adão e Eva, foi a desobediência às orientações de Deus. Quando a gente percebe que o problema do plano inicial, do plano redentor, foi a desobediência, logo nós entendemos que a obediência é necessária para que o plano redentivo faça-se presente na minha e na sua vida, na nossa história, para que tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário esteja presente na minha e na sua vida. O que eu estou falando para você, querido, é que se o plano foi fracassado em Adão e Eva porque eles desobedeceram, Jesus obedeceu para que eu e você pudéssemos viver uma vida de obediência e alcançássemos a vontade plena do Pai. Dá a base bíblica, pastor. Romanos capítulo 5, verso número 19, eu não anotei esse, mas pega aí. Romanos capítulo 5, verso número 19, o texto diz assim para nós, Romanos 5, 19, olha o que o texto diz para mim e para você: porque como pela desobediência de um só homem, quem? Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, quem? Cristo, muitos se tornarão justos. É Cristo. O próprio Cristo disse isso aos seus discípulos. Lucas capítulo 6, verso número 46, o texto diz assim para nós: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus dizendo. Quando nós vamos para Mateus capítulo 7, verso número 21, tenta me acompanhar aí, Mateus 7, 21, o texto diz para nós: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Então nós precisamos entender que a obediência gera clareza espiritual. Se eu preciso de uma direção divina, se eu preciso concretizar algo, se o meu caminho precisa ser um caminho de bem-aventurança, um caminho que vai me levar para ser bem-sucedido, próspero, como era a proposta aqui para Josué, então eu preciso manter os meus olhos fixos na palavra e obedecer essa palavra. Não é só fazer uma mera leitura, mas é tornar essa palavra prática, vida prática, o dia a dia. Então a vida espiritual, ela começa a adoecer quando a palavra ela é conhecida, mas não é vivida, não é praticada. Por que tem muito religioso? O religioso é aquele que conhece a palavra, ouve a palavra, escuta a palavra, lê a palavra, mas não vive a palavra. Josué, você está entrando para um novo momento, um novo começo, você precisa estar na palavra. Não sai daquilo que Moisés falou para você. Não sai daquilo que a lei estabeleceu a você. Não sai nem para a direita nem para a esquerda. Fica nela. A palavra não tem curva, é isso que ele está falando. Se posicione nessa palavra. A disciplina nos posiciona diante da graça de Deus. E a graça de Deus, ela acaba transformando a minha e na sua vida. Mas como conhecer a graça, se não por meio da palavra de Deus? Então nós somos motivados a manifestar a palavra. Fala para quem está do teu lado, manifesta a promessa. Manifesta o teu projeto. Manifesta a tua fé. Manifesta aquilo que você declara que crê. Ei, manifesta a palavra. Josué, você precisa ser forte e corajoso, mas você não pode se desviar da palavra. Tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo lhe ordenou. Não desvie da palavra, não abandone a palavra, não deixe a palavra, busque a palavra, porque ela é a proposta de caminho para a sua vida. Segundo ensino, a direção divina, ela desenvolve uma disciplina espiritual. O verso número 8 fala assim: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Olha que interessante. Todas as afirmações trazem as consequências de quando nós praticamos, nós vivemos. Quando praticamos, vivemos. Então, o texto ele aqui impera pelo menos em 3 movimentos espirituais. Esse verso impera aqui pelo menos 3 movimentos espirituais. 3 movimentos. Falar da palavra. Confissão pública de fé. Confissão pública de fé. Romanos capítulo 10, verso de número 9 e 10 diz o quê? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A nossa declaração pública de fé, ela precisa se manifestar, e ela se manifesta através do falar. Fale da palavra, converse a respeito da palavra. Seja alguém que dialoga a respeito da palavra. Se há uma disciplina sendo desenvolvida para que a direção divina seja clara da minha caminhada de 2026, eu preciso colocar essa disciplina em ação, e falar da palavra é uma delas. Depois o texto manifesta aqui o meditar na palavra, interiorização da verdade. É você colocar a verdade para dentro de si. O salmista no Salmo 119, verso número 11, fala o quê? Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra. Aqui, traz ela para dentro. Rumina essa palavra. Se alimente dessa palavra. Ei, traga a palavra para dentro do teu coração. Faça com que essa palavra esteja dentro de você, para que você possa viver a realidade desse bem-sucedido, dessa prosperidade. E aqui, nesse outro texto, volta lá no texto, a gente tem aqui um outro movimento que impera, que é o praticar a palavra.
Então, eu falo, eu interiorizo e eu pratico a palavra. Praticar ela. Ser bem-sucedido no que eu faço a partir da minha prática. Inclusive, Tiago, no capítulo 1, verso número 22 ao 25, Tiago fala o seguinte: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Está aí. Quer que a tua mão, a tua operação, as tuas obras sejam bem-sucedidas? Seja um praticante da palavra. Isso é disciplina espiritual. Trazer a palavra para o nosso dia a dia, isso é prática. A gente precisa fazer isso. Falar da palavra, inclusive orar a palavra. Não sei se na Book ainda tem um livrinho que fala sobre orando a palavra. Ainda tem esse livro? Tem? Não tem mais, né? Acabou. Chega e acaba. Porque ensina você a orar a palavra. Porque é uma disciplina espiritual, querido. A prática, ela testifica que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Lá em João capítulo 15, verso número 14, Jesus fala assim, ó: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a fazerem discípulos, Mateus capítulo 28, verso número 19, ele fala assim, ó: ide, faça discípulos, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20 fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que eu tenho ordenado a vocês. Isso faz parte da nossa disciplina espiritual, é do nosso dia a dia. Então, quando nós pensamos sobre disciplinas espirituais, ou também chamamos de meios de graça, preste bem atenção, nós estamos falando de oração, nós estamos falando de jejum, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de ceia, nós estamos falando de serviço, nós estamos falando de leitura bíblica, nós estamos falando da mesa. São disciplinas espirituais, ou por que não chamar de exercícios espirituais, que precisam ser praticados. O que Deus estava falando para Josué é que você precisa praticar. Pratique a palavra, fale da palavra, não perca a palavra. Use a palavra como um meio para a graça, para o favor, para o alcance da promessa. Ei, querido, o que eu estou falando para você é que Deus vai trazer textos para você nesse ano, que serão meios de graça, meios do favor de Deus. Você vai alcançar a promessa, sabe como? Através da palavra. A palavra vai trazer direção para você diante do inimigo. O inimigo está te castigando, Deus vai trazer uma palavra revelada para você, e você vai falar: é essa palavra aqui, ó. É essa palavra. Nós precisamos entender isso. Sabe, há uma clareza para nós quando nós colocamos as disciplinas espirituais em prática. Em prática. Você não pode deixar com que, sabe, as disciplinas espirituais sejam o resto, não. Coloque as disciplinas espirituais como prioridade na sua vida. Como prioridade. Os meios da graça de Deus são canais, sabe, de Deus, para derramar a graça dele, a graça preveniente, a graça justificadora, a graça santificadora. Você precisa disso, e a gente precisa entender que a transformação não vem de uma experiência emocional. Eu estou batendo na tecla disso para você entender, mas vem de uma obediência repetida, através de disciplinas espirituais praticadas diariamente. Quanto mais eu pratico, mais eu faço bem, eu alcanço os benefícios. Eu estou treinando, faz um tempo que eu não estou treinando, mas eu estou treinando, presta atenção que eu vou falar, né, Cláudio? Vai fazendo essa cara não. Mas eu faço jiu-jitsu. E eu comecei a falar assim: eu preciso ter o meu jogo, para quando eu for entrar em combate com o meu amigo ali no treino. Eu comecei a treinar uma posição, uma finalização,
que alguns chamam de exorcismo. E aí eu comecei a treinar, pá, 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 pá. Aí fiz em um, não deu certo. Falei, caçamba, mas vou fazer de novo. Aí entrei com outro, tal. Opa, deu certo. Aí já comecei a aperfeiçoar aquela prática, porque eu comecei a repetir aquilo dali. A repetição, querido, te leva a você ser bem sucedido naquilo que você está fazendo. A gente precisa repetir as práticas espirituais, é leitura bíblica, sabe, é oração, é vida com Deus, é meditação, é comunhão, é estar ali. Por que a gente, todo começo do mês, se reúne ao redor da mesa? Por que dessa repetição? Para a gente ser bem sucedido, para a gente se apropriar dos princípios que essa mesa oferece para nós. E a consequência disso, ela é diária na minha e na sua vida. Então a repetição é amiga da retenção. Quanto mais você pratica, mais você fica bom naquilo que você está fazendo. A vida espiritual sem disciplina é uma vida sem direção. Por isso que Josué tinha que entender isso. Você não pode perder, Josué, você está conquistando a promessa. E preste bem atenção, você conhece, você que estuda a Bíblia, sabe que a conquista de Josué não era assim, uma vez lá, enfrentou Jericó e pronto, não. Seriam várias lutas, várias batalhas, diversos inimigos. Ele tinha que estar preparado, querido. Ele tinha que ter a palavra da promessa para enfrentar os adversários. Querido, não tem como enfrentar o inimigo sem ter a palavra. Jesus venceu o diabo como? Na palavra. E a gente precisa, sabe, entender que a graça não se opõe a esforço. A graça se opõe a mérito. Agora, Deus te convida a se esforçar. Ore mais. Medite mais. A gente vai começar a Rota 66, que é a leitura anual da Bíblia. Já começamos, estamos no livro de Salmos. Leia mais. Tenha disciplina. A graça não se opõe a esforço. O que eu estou falando para você é que o favor de Deus não se opõe ao seu esforço. Ele se opõe ao seu mérito. Mas Ele quer que eu e você sejamos cooperadores para aquilo que Ele quer fazer. Ou você acha que Josué entrou e os inimigos foram abrindo, jogando bandeirinha, falando, não, pode entrar, Deus prometeu, é de vocês? Não, foi batalha, foi guerra, teve que entrar, teve que ter estratégia, teve que ir, teve que avançar, teve que lutar. Disciplina espiritual não é legalismo não, querido. É cooperação com a graça, com a manifestação do favor de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente prega que o milagre, ele tem a cooperação do ser humano, como o Bartimeu que levanta gritando, como o Zaqueu que sobe numa árvore. O que você está fazendo, qual é a disciplina espiritual que você está praticando para que você possa alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida, para você ter uma espiritualidade firme e inabalável, para você ter uma espiritualidade capaz de enfrentar o adversário, para você ter uma espiritualidade capaz de conquistar. Nós devemos tomar cuidado em ficar taxando alguém de religioso, porque por causa das suas disciplinas espirituais praticadas ali. Cuidado. Cuidado. Josué, você precisa praticar, então fale, comunique, não cesse de falar. Sabe, de dia e de noite, o salmo de número 1, vamos no salmo de número 1, hoje estou estendendo um pouquinho, é ser tranquilo, salmo de número 1, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, a sua lei, ou melhor, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. Josué. Eu termino com o terceiro e último ensino desse texto. Direção divina para a nossa espiritualidade se confirma com a presença de Deus. Na presença de Deus. Verso número 9, o que o texto diz? Não foi isso que eu ordenei? Ser forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Ei, querido, você ter Deus, por onde quer que você andar. Alan, imagina isso. Você ter Deus ali, o tempo todo. Está comigo aqui.
Deus, o Senhor está aqui nessa venda, o Senhor está aqui nesse atendimento, o Senhor está aqui nesse vale, o Senhor está aqui nessa alegria, nessa conquista, por onde quer que você andar. Sabe, Deus fala para Josué assim: não foi eu que te mandei, não foi eu que te ordenei, ser forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado. E sabe por que ele não vai ficar assustado? Porque ele não vai ter medo, porque ele sabe da presença. Todas as vezes que o medo ele vem sobre a nossa vida, há uma dúvida a respeito se Deus está ou não. Pode pegar as experiências que você teve. Quando os discípulos estão trancados lá em João capítulo 20, com medo dos fariseus, havia uma dúvida se Jesus havia ressuscitado ou não. Jesus aparece, Tomé faltou no culto. Tomé falta, o que acontece? Olha aqui para mim. Só acredito se eu ver de novo. Jesus vai lá de novo e apresenta para ele. Medo tem a ver com a nossa deficiência em crer que Deus está. Então a base da coragem de Josué não era a sua capacidade não. A base da coragem, sabe, do ser forte e corajoso de Josué é a presença de Deus. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Que a base dessa igreja aqui não vem da nossa capacidade não. Vem da presença de Deus. Vem da presença de Deus. Ser forte e corajoso vem da presença de Deus. Não é a minha estatura, não é a minha capacidade, não é a minha performance, mas é a presença dele em mim. Ei, a presença dele. A espiritualidade é essencialmente relacional, e se ela é essencialmente relacional, eu preciso ter a experiência de me relacionar diretamente com Deus, com a presença dele. Wesley, inclusive, entendia que a vida cristã é uma experiência com um Deus vivo que caminha conosco. Ele sempre dizia: o melhor das boas novas do Evangelho é que Deus está conosco. Ei, não tenha medo, Deus está conosco. A presença de Deus sustenta a nossa alma, sabe? E sustenta a nossa alma nas lutas espirituais. No momento onde nós estamos afligidos, pressionados, aonde o desafio está diante de nós, e nós nem entramos nos desafios, nós nem chegamos a enxergar o nosso adversário, mas só de ver o desafio, só de caminhar por um trilho desconhecido, já faz pressão ou opressão sobre a nossa vida. Mas aí vem a presença dele. Espiritualidade sadia não é a fuga do mundo, mas a coragem de enfrentar o mundo na presença ou com a presença dele. Aonde quer que eu vou, Deus está comigo. Aonde quer que eu vou, ele está. Então a segurança espiritual não vem, sabe, de ausências de crise, de uma super proteção da fé. Não. A nossa segurança espiritual está na certeza: Deus está presente dentro da minha casa, Deus está presente dentro dos meus negócios, Deus está presente no meu caminhar, o meu projeto tem Deus, Deus está. Isso é segurança espiritual. Direção divina para uma espiritualidade não é um conceito abstrato, querido. É um caminho vivido, é prática. Fica tranquilo, é prática, é Deus com você. É obediência à palavra que manifesta, que é uma manifestação da direção de Deus sobre a nossa vida. Essa disciplina espiritual constante, essa experiência real com a presença de Deus. Então tenha isso na tua vida, que nós teremos uma espiritualidade capaz de enfrentar todo e qualquer desafio. No ano de 2026, preste bem atenção, você vai ter desafios. Agora, você ouvir Deus falando, ser forte e corajoso, não porque você é grande, não porque você tem dinheiro, não porque você tem capacidade, não, ser forte e corajoso porque eu estou com você. Isso te basta. E deixa eu te falar mais, ainda que você tenha muito, não será segurança total para os desafios que você precisa enfrentar em 2026, porque a única segurança que nós temos de forma íntegra, total, e que nos traz firmeza, é que a presença de Deus está conosco.
Você pode buscar recursos para tentar sustentar, mas quem te sustenta é Deus. Você precisa entender isso. Abre essa cachola, essa cabeça dura e deixa Deus falar. É assim que nós cremos uma espiritualidade íntegra, bíblica, relacional, de experiências verdadeiras e consequentemente práticas. Tem que ter prática. Por isso que o Wesley fala assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejam senão Deus, e abalaremos o mundo. Sabe o que eu estou falando para você? Que cada um de nós temos que decidir trilhar esse caminho, de um compromisso renovado com a palavra, de uma vida de disciplinas espirituais, sabe, práticas espirituais. Você vai orar, você vai ter seu devocional. Ah, pastor, eu não consigo. Compra um devocional, investe. Tem devocional de tudo que é valor. Compra lá para você ler todo dia. Você vai orar todo dia. Você vai confessar todo dia. Sabe, você vai meditar todo dia. Você vai mergulhar naquilo que vai trazer para você prosperidade e ser bem-sucedido. O texto no verso 7 e 8 fala a mesma coisa. Para que você seja bem-sucedido, ou seja, para que você seja, então você prosperará, o verso 8, e será bem-sucedido. Está aí. Preste bem atenção. Promessa que parte da espiritualidade. Está entendendo por que a espiritualidade é importante? Promessa que parte da espiritualidade. A gente precisa parar de querer inverter os valores. Começar pela prosperidade e o bem-sucedido para depois chegar à espiritualidade. Não é assim. É espiritualidade, consequentemente, nós viveremos vidas de conquistas, de promessas, de alcances e assim sucessivamente. Não me inverta. Não me inverta. A busca constante pela presença de Deus é uma realidade para mim, para você. Então, como Josué, Deus irá nos guiar, nos fortalecer e fará você prosperar espiritualmente no seu caminho. Eu preciso ler porque o Espírito Santo está me incomodando aqui para ler esse texto. Vou ler aqui para você. Salmo capítulo 32. Verso número 9. Gosto desse texto. Nós lemos o 8, vou ler o 9. A gente começou a série lendo o 8, vou ler o 9. O 9 fala assim: não sejam como o cavalo ou como a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem você. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, vai ser cavalo e mula não, né? 2026 você não vai aprontar essa não, né? Por favor, não. Por favor, seja obediente. O verso 8 que nós começamos lendo fala assim: eu vou instruir vocês e ensinar o caminho que vocês devem seguir. E sobre as minhas vistas lhes darei conselho. Eu cuidarei de vocês. Essa é a verdade espiritual que nós precisamos. E é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Ei, querido, é manifestar a direção através da obediência. É praticar as disciplinas espirituais para que você seja bem-sucedido. É você buscar a presença dEle. Sabe, tinha uma irmã lá em Goiânia, ela não está assistindo a live em nome de Jesus não. Tadinha, gente boa, nem lembro mais o nome dela, amor. Você vai lembrar dela. Eu cheguei para fazer uma supervisão dos grupos nas casas. Ô Patrícia, você está aqui? Não tinha te visto não, aí veio lá da Irlanda. Que é isso, hein? Miquel está aí também? Que é isso, rapaz? Glória a Deus, João, Ju. E preste bem atenção. Olha que interessante. A irmã, ela chegava assim, no gabinete, aí ela abria a porta e falava: Espírito Santo, pode entrar. Nessas horas eu ficava meio irritado, porque eu falava assim: quer dizer que o Espírito Santo não está aqui. Aí eu fui fazer uma supervisão dos grupos pequenos. Aí eu cheguei assim, Samuel, tinha um monte de cadeira, tinha uma cadeira vazia. Uma única cadeira vazia. Eu fui lá,
A hora que eu fui sentar assim, ela, não, 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 não. Essa cadeira do Espírito Santo, pastor. Pega outra aí. Vai lá, pega uma cadeira, pastor. Mas eu fiquei pensando depois nisso, quando eu estava meditando nessa palavra. E assim, por mais que eu ficava bravo, né? Que eu falava, rapaz, o Espírito Santo não está no meu gabinete, né? O Espírito Santo tal. Mas era interessante porque ela considerava a presença de Deus nos ambientes que ela estava. Eu não estou falando para você chegar na tua casa, abrir a porta e falar Espírito Santo, que o teu marido vai falar, você está tirando aqui, hein? Estou falando isso. Mas preste bem atenção, você considerar Deus. Considere Deus. Ei, você está correndo? Um esporte, ó. Quem gosta de correr, Deus está aqui. Converse com Ele. Há uma presença liberada sobre nós. Sabe, você entrar na empresa e você falar assim, Espírito Santo, você está aqui. Isso aqui é do Senhor. Sabe, é você sentir Ele. Sabe, é você sentir a presença dEle nos ambientes que você está. É você falar, vem Espírito Santo. Vem. Entra aqui. Pode desligar para mim. Se faz presente aqui. Faz presente aqui. Vem Espírito Santo. É você naquele negócio que você está fazendo, você falar assim, vem Espírito Santo. É você nas férias falando assim, Espírito Santo, que bom estar aqui, podendo curtir. Sei lá no rio pescando, ó, Espírito Santo, estou aqui, quero falar com você. É a presença de Deus em nós. Eu não sei se você consegue sentir, mas eu já sinto Ele aqui.